Depois que falamos das três principais forças nucleares do mundo, Estados Unidos, China e Rússia, e seguimos para a França, agora iremos falar da Inglaterra, a outra força nuclear e membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e honestamente, o pior programa nuclear desta série de vídeos sobre programas e modernização nuclear. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a continuar existindo, porque a sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Os ingleses foram os terceiros a testar um dispositivo nuclear em 1952. Tendo começado seu projeto ainda em 1940, que foi fruto de uma junção com o futuro programa Manhattan. Aliás, desde o início, o programa nuclear inglês se mostrou fortemente dependente do americano, e isso veremos a seguir, e mesmo hoje permanece dependente na parte de sistemas de entrega de ogivas. O programa britânico de bombas de hidrogênio demonstrou que eles têm capacidade de produzir armas termonucleares. Mas desde o Acordo de Defesa Mútua Estados Unidos-Reino Unido de 1958, os Estados Unidos e o Reino Unido têm cooperado extensivamente em questões de segurança nuclear, e isso tem feito com que os ingleses prefiram comprar tecnologia ou equipamentos dos americanos ao invés de ter que produzir e desenvolver os seus próprios. A relação especial nuclear entre os dois países envolveu o intercâmbio de dados científicos secretos e materiais físseis. O Reino Unido não tem um programa para desenvolver um sistema de entrega independente desde o cancelamento do projeto Blue Streak em 1960, que era um míssil balístico britânico de alcance intermediário e que mais tarde se tornou o primeiro estágio do veículo lançador de satélites da Europa. Mas uma vez cancelado, nunca mais os ingleses desenvolveram outro projeto. Em vez disso, eles passaram a comprar sistemas de entrega dos Estados Unidos para serem usados com ogivas projetadas e fabricadas por eles próprios. Nos termos do Acordo de Vendas Polares de 1963, os Estados Unidos forneceram ao Reino Unido mísseis polares e tecnologia de submarino nuclear. Os Estados Unidos também forneceram à Força Aérea Real e ao Exército Britânico do Reno armas nucleares no âmbito do projeto, e na forma de bombas aéreas, mísseis, cargas de profundidade e projéteis de artilharia até 1992. Porém, todos esses mecanismos de entrega foram aposentados e não existem mais, sendo que hoje os ingleses possuem apenas uma forma de entrega. Em termos de forças nucleares, o Reino Unido mantém as coisas bastante, eu digo muito simples, se comparado com o programa americano, russo, chinês ou mesmo francês. Eles têm 4 submarinos nucleares armados da classe Vanguard em atividade, e por ter menos do que 4, torna muito difícil manter um sistema de dissuasão efetivo contra uma outra força nuclear maior. Esses submarinos nucleares carregam exatamente um tipo de arma nuclear, o míssil norte-americano Trident. E embora o número exato de bombas nucleares não seja divulgado pelo governo do Reino Unido, as estimativas apontam algo em torno de 225 ogivas, sendo que, em 2010, Londres chegou a cogitar reduzir esse número de ogivas para 180, deixando 120 delas operacionais. Porém, eles desistiram dessa ideia em 2021 e aumentaram novamente o limite técnico de implantação. Em termos de doutrina, o Reino Unido parece estar muito focado na dissuasão, mas não é um Estado que descarta o uso agressivo. Não há mísseis de cruzeiros nucleares, ou bombas penetrantes de bunkers, ou mísseis hipersônicos, ou algo similar. A sua estratégia é inteiramente baseada apenas na ideia de que seus submarinos podem retalhar ou atacar preventivamente outro país com o uso de seus mísseis balísticos nucleares. O Reino Unido é o único estado com armas nucleares que opera um único tipo de arma nuclear. A dissuasão nuclear do país é inteiramente baseada no mar, em submarinos. Essa doutrina partia do princípio de que não seria um problema a falta de opções de outros dispositivos por 2 motivos. O primeiro é que o processo de retaliação nuclear baseada em submarinos balísticos nucleares é ainda o mais efetivo. E segundo, como a doutrina americana parte do princípio de que os Estados Unidos iriam deixar armas nucleares permanentemente nas Ilhas Britânicas, não haveria necessidade dessa variedade de opções porque os Estados Unidos iriam fornecer a eles. Mas as últimas armas nucleares dos Estados Unidos foram retiradas do Reino Unido em 2008,
Então essa segunda opção hoje está invalidada. E mesmo assim, Londres não buscou alternativas a isso e nem tem qualquer tipo de projeto relacionado a isso hoje ou no futuro próximo. Ou seja, todas as apostas inglesas atualmente e no curto e médio prazo apostam na dependência de seus 4 submarinos nucleares. Não existem outras opções ou vontade de ter outras alternativas. O governo britânico afirmou que permanece propositalmente ambíguo sobre quando, como e em que escala eles considerariam o uso de armas nucleares. No entanto, a política britânica também afirma que o Reino Unido consideraria sim a utilização de armas nucleares apenas em caso de circunstâncias extremas, de autodefesa das ilhas britânicas, de seu território além-mar e na defesa de seus aliados da OTAN. Tal como os americanos fazem, os ingleses também operam seus submarinos com mísseis direcionados, embora demorasse apenas alguns instantes a carregar as coordenadas do alvo. Ao contrário dos submarinos balísticos nucleares dos Estados Unidos, que podem ser lançados em minutos, o Reino Unido afirma oficialmente que os seus submarinos precisam de um preparo de vários dias para disparar. Supostamente, com base no próprio governo inglês, o capitão de cada um desses submarinos nucleares tem uma nota manuscrita selada do primeiro-ministro britânico que contém as ordens que o capitão deve seguir se um ataque nuclear destruir o governo britânico. O conteúdo das cartas escritas por cada primeiro-ministro britânico são segredo, mas se acredita que poderiam variar desde instruir um comandante de submarino a navegar até um país aliado, até instruir o submarino a se aproximar da profundidade de lançamento e iniciar os ataques de retaliação nuclear contra um país específico. E tal como ocorre com as outras nações nucleares, o Reino Unido tem que lidar com o fato de que os sistemas de entrega e as ogivas não duram para sempre. A classe Vanguard está começando a alcançar o fim da sua vida útil de design de 25 anos, e um míssil balístico baseado por um submarino não é muito útil se você não tiver um submarino capaz de lançá-lo. O Reino Unido tem um programa ativo de substituição em andamento, onde estes serão os 4 submarinos da classe Dreadnought, os maiores submarinos já construídos e operados pela Marinha Real. Se estima que cada submarino tenha uma tripulação de 130 pessoas, incorporando uma variedade de melhorias em relação aos atuais Vanguards, e o primeiro navio da classe, o HMS Dreadnought, deve entrar em serviço em algum momento no início da década de 2030. Estes 4 submarinos nucleares estão baseados em Faslane, na costa oeste da Escócia, cada um dos quais podendo transportar até 16 mísseis balísticos Trident II D5, que são lançados por eles. Numa postura conhecida como dissuasão contínua no mar, que começou em 1969, implica que sempre tenha um submarino nuclear britânico transportando 40 ogivas em mar em atividades de patrulha, com um segundo e um terceiro SSBN permanecendo no porto, mas podendo ser lançado ao mar em caso de crise, e um quarto em revisão, e não podendo ser empregado. Uma observação interessante aqui sobre o programa de dissuasão nuclear inglês é que, apesar dos submarinos ingleses serem construídos com base na tecnologia do Reino Unido, para muitos dos outros elementos que compõem uma dissuasão nuclear, os ingleses tentam controlar custos e requisitos industriais compartilhando o máximo possível. Como mencionei agora há pouco, os sistemas de mísseis, por exemplo, é o mesmo que o dos Estados Unidos, o Trident. E na classe Dreadnought, esses mísseis serão armazenados em compartimentos, cada um capaz de transportar 4 mísseis. Esses compartimentos comuns de mísseis foram projetados para uma cooperação com os americanos e será o mesmo usado na classe Columbia. A única diferença é que a classe Dreadnought carregará 3 deles e a Columbia 4. E no vídeo anterior eu mencionei como a Inglaterra e a França cooperam ativamente em pesquisas nucleares. Nas simulações, testes e na produção industrial, França e Reino Unido operam uma instalação conjunta na França, cooperando extensivamente em novas tecnologias nucleares e geralmente trabalhando juntos para tentar aproveitar uma escala que nenhum dos dois poderia gerar sozinhos. Na sua revisão integrada de segurança, defesa, desenvolvimento e política externa, publicada em março de 2021, o governo britânico anunciou um aumento do limite superior do seu arsenal de armas nucleares para um aumento de 260 ogivas. Parece pouco, mas é um aumento de mais de 15%. Como eu disse, até então se presumia que o arsenal de armas nucleares do Reino Unido iria diminuir gradualmente em direção a uma meta de 180.
As autoridades britânicas esclareceram em 2021 que a meta de 180 ogivas declarada era de fato um objetivo, mas que nunca foi alcançado. Em vez disso, na sua declaração apresentada à 10ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968, realizada em 2022, o governo britânico declarou que o novo número de 260 ogivas é um limite máximo e não necessariamente uma meta, e que esse não era o número atual de ogivas que eles tinham em seus arsenais. No conjunto, essas decisões implicam em trocas para a dissuasão nuclear do Reino Unido. O Reino Unido tem capacidade bem relevante, cobrindo desde a montagem de ogivas até as peças de plutônio, até a fabricação de submarinos. Mas a troca por uma maior cooperação para a economia de custos é às vezes um aumento do seu grau de dependência de parceiros estrangeiros. Desde que essas relações permaneçam sólidas, o Reino Unido tem um plano bastante claro para manter a sua força nuclear nas décadas futuras. Esse plano também será apoiado por uma nova infraestrutura dedicada no próprio Reino Unido, que, embora não seja de operar na mesma escala das instalações da Rússia, por exemplo, deverá ser necessária para atender pelo menos os requisitos britânicos. Como o Reino Unido obtém o seu programa de mísseis balísticos lançados por submarinos a partir de um conjunto comum partilhado com os Estados Unidos, os ingleses se beneficiam dos programas desenvolvidos pela Marinha dos Estados Unidos. Hoje, eles estão aguardando o sucesso do projeto de prolongar a vida do míssil Trident II D5. A primeira e a segunda versão, com vida útil estendida, são conhecidas como D5LE e D5LE2, sendo que o D5LE funcionará até o início da década de 2060 e o D5LE2 se acredita que vai funcionar até meados da década de 2080. A ogiva transportada no Trident II D5 é chamada de Holbrooke, que é produzida pelo próprio Reino Unido, mas baseada no design da ogiva W76, que é dos Estados Unidos. Em 2020, o governo britânico anunciou a intenção de substituir esse Holbrooke por uma nova ogiva que vai utilizar o Aeroshell Mk7, que está sendo desenvolvido para a ogiva W93 dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa britânico, a ogiva de substituição não é exatamente a mesma ogiva, mas uma ligação muito estreita em termos de design e de produção. Em outras palavras, é uma cópia. Embora o futuro do programa W93 esteja a ser debatido nos Estados Unidos e não tem futuro garantido, as autoridades britânicas declararam em 2021 que o programa de substituição das ogivas do Reino Unido vai avançar independentemente do status do programa W93 nos Estados Unidos. Tanto ingleses como americanos pensam que a decisão de introduzir novas ogivas resulta de uma forte pressão política interna para melhorar a infraestrutura e as capacidades nucleares. O Reino Unido não emitiu uma estimativa oficial de custos ou um calendário para o seu programa, mas é provável que a nova ogiva entre em serviço no final da década de 2030 ou começo da década de 2040. Contudo, o cenário de abandono e defasagem do programa nuclear dos Estados Unidos, como comentei no segundo vídeo dessa série, coloca o programa nuclear inglês como vulnerável, pois é excessivamente dependente das decisões políticas de Washington, tendo uma autonomia quase que zero. E curiosamente não há nenhuma discussão em Londres que vise mudar essa dependência ou estabeleça uma estratégia no longo prazo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de nos seguir nas outras redes do Instagram e do Telegram para ficar por dentro das novidades do canal. Abraços e até o próximo vídeo.